tragédia aconteceu na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Um louco de 25 anos, paranaense, invadiu uma creche, matou 4 crianças e feriu outras 4. 8 vítimas, de 3 a 7 anos. Imagina você que é pai, você que é cidadão, receber a notícia que suas crianças que estavam numa creche particular foram mortas por um demente que com um machadinho acertou a cabeça das crianças, sem razão nenhuma, inocentes. Eu quero ir direto com a Record Nacional, que faz a cobertura dessa tragédia neste dia de hoje. Promover, praticar esse ataque todo ali na escola. Ele foi ouvido pela polícia de Guaraci e, de fato, confessou que teria essa atitude mesmo, que estava planejando tudo isso e que não entraria numa escola com várias crianças e que antes de promover esse massacre se acertaria com algum desafeto ali na cidade, Bate. Ele foi preso, vai responder por toda essa... por ter praticado, ou melhor, por ter tentado promover esse massacre, por estar portando, o porte dessas armas que não tinham aí o registro todo. Um excelente trabalho da Polícia Civil de Guaraci, e o que chama a atenção que horas antes da polícia identificá-lo, Bate, ele teria passado na delegacia para pedir informações de como tirar a segunda via de documentos, o que... Você viu, a gente está com a cobertura nacional e a Record está esperando o momento em que o bandido, esse aqui são as vítimas, que o bandido de 25 anos, esse cara aqui, para você saber, este bandido já tinha 4 passagens policiais. 4 passagens policiais. Vamos para São Paulo de novo. Vamos para Blumenau. É que você imagina que eu estou transtornado, nós estamos nessa cobertura importante, nesse momento delicado, com a possível chegada do assassino. Olha, movimentação da polícia agora, ele vai chegar aí no Instituto Médico Legal da cidade, é uma comoção muito grande, daí vai ser levado provavelmente para audiência de custódia ou para o presídio. A polícia guarda as 7 chaves, todo o trajeto que será feito. Também não poderia ser diferente, Percival de Souza. Nós estamos falando de um homem que provocou um verdadeiro massacre, uma chacina, tirou a vida das nossas crianças. É um caso repugnante, de repercussão nacional, que pode gerar tentativa de justiça com as próprias mãos, o que não se deve fazer. Por isso, todo esse trabalho de segurança redobrada agora no Instituto Médico Legal, de acordo com as imagens ao vivo, direto do IML. Esse carro, perdão, Percy, esse carro, só para falar para quem está chegando agora aqui no Cidade Alerta, 3 corpos das crianças serão liberados nos próximos instantes, de acordo com o repórter no local. Percy... A qualquer momento nós voltamos acompanhando a chegada. Eu estava dizendo que era a imagem do bandido. Eu estava dizendo a vocês que o bandido de 25 anos, suspeito, não é suspeito, é um bandido. A imagem do bandido. Esse bandido de 25 anos tinha 4 passagens policiais. Ele foi pego fazendo uma baderna numa casa noturna. Depois ele esfaqueou o padrasto. Prestem atenção. Depois foi autuado por por uso de drogas. E por fim, ele invadiu a casa do padrasto novamente, causou crime de dano e esfaqueou um cachorro. É a maldição de deixar esses caras soltos até que a tragédia maior aconteceu. O 5º crime cometido por ele resultou em 8 vítimas. Em 8. Impressionante. Impressionante a maldade. Nós vamos com imagens ao vivo de Santa Catarina, cidade de Blumenau, a expectativa da chegada do criminoso de 25 anos que matou 4 crianças e feriu outras 4 com um machadinho. Imagina vocês, com um machadinho. Ele só não matou mais porque não conseguiu entrar em salas onde estavam outras crianças. 40 crianças estavam no local. Ele atingiu 8. Vocês imaginem se ele tivesse... Professoras trancaram a porta, tiveram essa presença de espírito. Acompanhe essa tragédia de Blumenau. Um atentado cruel na manhã desta quarta-feira em Santa Catarina. Um homem invadiu esse centro de educação infantil em Blumenau, no Vale do Itajaí, e matou 4 crianças, uma menina e 3 meninos, entre 5 e 6 anos de idade. Além das mortes, outras 4 crianças ficaram feridas, uma em estado grave. Elas brincavam no parquinho no momento do crime. Eu estava preparando os meus pequenos até para a gente ir para o parque, a gente sempre toma banho de sol, que eu trabalho com maternal.
E a minha parceira de sala veio atender a porta e voltou correndo e falou assim, ó, fecha a janela, fechou a janela, porque o cara assaltou o posto até pra gente, a gente achou que era um assaltante tentando refúgio, como é a escola. Só que aí eu fechei, eu enfiei os bebês no banheiro e daí daqui a pouco já vieram batendo na porta que ele entrou matando, ele foi no parque para matar. Comerciantes e moradores tentaram ajudar de alguma maneira, ficaram chocados com o que viram. Eu vi 4 crianças estendidas no pátio. Uma delas estava mais para perto do muro e tinha um objeto cortante cravado na cabeça, assim. Uma cena muito chocante. Eu vi que fui um dos primeiros a chegar ali no muro, eu vi a cena ali dos anjos caídos no chão, um com um machadinho cravado na cabeça e pedindo socorro ainda com a mãozinha e eu não poder fazer nada. Só de crianças, no momento do atentado, eram cerca de 200 no local. Minutos depois, pais desesperados não paravam de chegar na escola em busca de informação dos seus filhos. Estão bem, graças a Deus. Está aqui o outro pequenininho aqui no colo da minha amiga aqui. Você estava trabalhando? Estava trabalhando e a minha esposa me ligou. A gente vem desesperado, ela não me falou. Daí no meio do caminho eu recebi que era alguma coisa grave aqui. Mas graças a Deus está tudo bem. Meu Deus, a gente só tem que agradecer. A gente não imagina que isso vai acontecer aqui perto da gente. O suspeito do atentado é Luiz Henrique de Lima, de 25 anos, morador de Blumenau. Ele está preso. Se entregou no batalhão da Polícia Militar a poucos quilômetros do local do crime, logo após o atentado. Até quando a gente vai ver isso? Não sei se eu quero continuar, sabe? Porque eles são anjos na nossa vida. A gente aprende a cada dia mais com eles do que a gente ensina. E aí, pra que tirar a vida de um inocente? A vida de um inocente que não fez nada. Tava no parque brincando, que é o prazer da criança, brincar. Deixa eu dizer um negócio pra vocês, gente. Quando eu recebi essa notícia, quem já foi na minha casa sabe disso. Na minha sala, eu tenho uma foto muito grande, eu e meus 2 filhos, criança. Na hora eu olhei para aquele quadro, eles pequenos, eu falei, meu Deus do céu, como que alguém tem coragem de fazer isto? Como é que um pai consegue sobreviver depois de uma tragédia dessa? Até quando? Até quando nós vamos ver cenas como estas? Nós estamos recebendo aqui um especialista em segurança pública, Dr. Rangel. Lúcio, descontar uma raiva em pessoas inocentes, 8 crianças, Lúcio. Até quando, Lúcio? Boa noite, o delegado Rangel. Paulo, a gente estava conversando com o delegado, ele denominou bem ali sobre a conduta desse rapaz. Queria que o delegado falasse até sobre isso, o que o senhor disse, essa memória seletiva. Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Seu comentário, por favor, com relação a esse caso que teve proporções nacionais e até mundiais hoje. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É a loucura seletiva, né? Por que ele não invade um batalhão da Polícia Militar, uma delegacia de polícia, só invade uma creche com pessoas inocentes, com professoras, mulheres, crianças de 3, 4, 5, 6 anos? Então, isso é uma covardia sem tamanho, sem explicação. Então, por que ele não, nesse suposto surto dele, ele não encara um cara como a gente, né? Não encara um outro cara armado, um policial, alguém do exército, ou não invade um morro no Rio de Janeiro? Por que ele não faz isso? Não vai cortar a grama do vizinho? Por que tem que fazer a maldade com pessoas inocentes? Agora, Paulo, a gente comentava sobre a vida pregressa. Esfaqueou o padrasto em 2021 e estava em liberdade, delegado. É mais um absurdo, né? A gente sempre fala que é um conjunto de segurança pública, é um sistema. A polícia não faz nada sozinha, depende do Ministério Público, Poder Judiciário, Departamento Penitenciário. Então ele esfaqueou o padrasto, né? Foi tentativa de homicídio, era para estar preso, faz 2 anos só. Então esse cara tinha que estar preso, né? Esse suspeito tinha que estar preso, para que não acontecesse esse tipo de delito lamentável, uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Paulo, tem alguma pergunta para fazer ao doutor Guilherme? E o delegado bem colocou a loucura seletiva. O delegado com experiência na área criminal já deve ter se deparado com outros casos como este. O que é? Agora alguém vai aparecer para defendê-lo, porque tem que ter defesa, senão anula todo o processo, vai ter que ter defesa. Se ele não tiver advogado, o Estado vai ter que pagar um advogado para ele, é assim que funciona nesses casos. Delegado, certamente vão dizer que ele é um louco, um demente, talvez até que não tinha condições de se autodeterminar, porque eu estou cansado de ouvir isto. O que acontece na prática? Geralmente tem que defender, justificar o justificável, né, Paulo? É algo ridículo, assim. Isso não tem como justificar isso, não tem defesa. Em que pese ele tenha, né, direito
a uma defesa técnica, a um advogado, a um defensor público, mas isso aí não tem como explicar, né, em nenhuma situação, em nenhum local do mundo, né? A gente vê acontecer também em outros países. Nos Estados Unidos é bem comum, que eles chamam de atirador ativo. Então entra lá o atirador, né, disparando na escola, e é sempre assim, é sempre contra pessoas indefesas. Um atirador lá também não entra numa base militar ou numa delegacia de polícia. É só contra pessoas indefesas que ele sabe que não vai ter reação. Daqui a pouquinho eu volto com o delegado, só é aquela velha história. Dá uma nota de duzentão para ver se ele rasga. Dá o duzentão para ver se rasga. Não rasga, não rasga. É a criminalidade seletiva, como bem pontuou o delegado. Agora imagina vocês, 4 crianças mortas, 5 crianças feridas, 5. Elas foram atendidas e estão todas estáveis. Veja. As primeiras vítimas chegaram no Hospital Santo Antônio, que fica na área central de Blumenau, por volta de 9h20 da manhã. As 4 crianças tinham ferimentos no pescoço ou na face. Um menino de 3 anos, 2 meninas e um menino de 5 anos de idade. Todos os 4 foram levados ao centro cirúrgico, aos cuidados da nossa equipe de cirurgia pediátrica. Todas foram submetidas a procedimentos cirúrgicos sob anestesia geral. Todas estão estáveis, à exceção de um dos meninos que vai ser submetido a uma transfusão por conta de um sangramento em um dos ferimentos. O menino de 5 anos, atendido no hospital, é filho do Fábio. A primeira coisa, ele me olhou assim e já falou: oi, papai, mesmo com a boquinha assim, ainda meio, né, porque ele tá com o curativo bem grande no rosto, assim, na bochecha. Ele já me abraçou, já conversei com ele, né? Eles liberaram a maca ali para mim deitar com ele, eu deitei com ele, chorei muito com ele. Eu não quis demonstrar assim, sabe? Mas é porque a gente tem que ter força perto deles, né? Mas ali eu mantive as forças ali, consegui, né, conversar com ele e graças a Deus ele assim na inocência dele, né? A gente vê a criança tão inocente, né? Que não entende, né? Que ele falou assim: ah, pai, o homem me deu um soco, né? Só que o cara tinha batido nele, né? Com a machadinha, sei lá, eu ainda não tenho certeza o que era, né? As 4 crianças chegaram ao hospital conscientes, mas bastante abaladas psicologicamente. Por conta disso, a equipe médica optou por fazer a sedação total com atendimento direto no centro cirúrgico. Entre o final da manhã e começo da tarde desta quarta-feira, as crianças já estavam acordadas e com quadro de saúde estável. Talvez amanhã podem receber alta, mas a gente conversou com as famílias que também precisam de um suporte psicológico. Elas vão ter todo o cuidado necessário e, se preciso for, a gente vai ficar com eles mais tempo. Uma 5ª criança foi levada pelos próprios pais ao Hospital Santa Isabel. A menina tinha ferimento no ombro, recebeu atendimento e foi liberada. As 4 vítimas atendidas no Santo Antônio devem passar a noite no hospital. Até eu ver meu filho ali, ele estava deitado na cama aqui dentro do hospital, com aquele corte no rosto, imaginando que outras crianças foram assassinadas por uma machadinha e saber que meu filho ali podia ter sido assassinado também. Então, assim, isso que revolta, gente. Eu estou muito revoltado, tô de um jeito assim que tá bem difícil, sabe? Ô Lúcio, não faz muitos anos, nós tivemos um caso em Minas Gerais, onde um guarda noturno da escola invadiu a escola, jogou gasolina e matou 14 pessoas. Sim. Nós tivemos, não faz muito tempo, em Santa Catarina, um menor de 18 anos invadiu a escola, matou 5 pessoas. É em Saudades 2021. Isso. Agora temos Blumenau. O que isso demonstra? É impunidade? Qual que é o sentimento? Qual é o recado que os outros bandidos levam desses episódios? Doutor Guilherme, o Paulo está falando, todos esses casos que nós estamos elencando, que trazendo à baila, esse caso de Blumenau hoje pela manhã, será que essas pessoas agem também por conta da certeza da impunidade? Sem dúvida alguma. Muito mais que alguns órgãos da mídia aí que não estão divulgando a imagem desse assassino, o que realmente incentiva as pessoas a praticarem esse tipo de conduta é a certeza da impunidade. Então, se ele tivesse convicção que seria punido de maneira severa, que ficaria preso preventivamente, cumpriria uma pena, né, por longos anos, realmente fechado, sem nenhum tipo de benefício, ele ia pensar várias vezes antes de praticar um delito dessa natureza. Ô delegado, eu queria saber o seguinte, ele cometeu 4 homicídios e feriu outros 5. Quanto? Ele vai ser condenado por 4 homicídios e por 5 tentativas de homicídio. 9 crimes.
A pena máxima no Brasil, 40 anos. Quantos anos ele vai pegar aqui? Ou ele vai responder por cada homicídio? Como é que é a pena final dele? Na verdade, Paulo, por ser um homicídio qualificado, a pena vai ser de 30 anos a máxima, né? Então, vezes 4 aí, porque é um concurso material, né? Então, ele foi praticando uma conduta de maneira separada e matando essas crianças, e depois mais 5 tentativas. Então, a gente espera que o Tribunal do Júri lá de Santa Catarina condene ele por pelo menos um século. Vocês imaginem, né? Porque é o cara, 30 anos, daí depois vem a progressão de pena. Daqui a pouco ele está solto. É isso que a gente não aguenta. Esse cara não pode ter mais a chance de ficar solto. Eu acho isso. O Brasil não tem pena perpétua, não existe, né? Mas, meu amigo, como é que fica a situação? Esses casos como este, incentivam outros criminosos a agirem de igual forma ou, não, pera lá, se eu fizer eu vou ser preso? Incentiva, né? Porque daí ele vê que é o famoso que eles falam na rua, não dá nada. Então, tomara que dessa vez realmente a justiça seja feita e ele fique preso por muitos anos. Só que a gente tem visto que não é o que acontece no país, né? Então, cada vez mais a interpretação da lei é mais benevolente com os bandidos, né? A polícia sem espaço, sem respaldo, sem estrutura, e boa parte da sociedade trata eles como se fossem boas pessoas, como se fossem, né, inocentes, anjos. E não é bem isso. A gente que está do outro lado, que atende as vítimas, que vê as testemunhas, que vê a dor da família, a gente vê como eles são bandidos, são outros valores morais, é outro estilo de vida, é outra concepção. Então é tudo muito diferente do nosso dia a dia. Eu vou pedir ao delegado para que a gente tenha uma pausa. Já nós vamos voltar do Instituto Médico Legal, lá de Blumenau, porque é o seguinte, o bandido vai se apresentar e olha, o que a lei diz? Ele tem que fazer um exame para verificar se ele está machucado, quais são os machucados, né? Né, bonitão? Você tem que chegar lá bem bonitinho, porque senão você passa a ser a vítima. Você passa a ser a vítima. Já eu volto com o delegado. Bom, atenção! Nós vamos ao vivo à cidade de Blumenau, em Santa Catarina, com o repórter Matheus Furlan, que está acompanhando a tragédia. Paulo Gomes, boa noite a você, a todos que acompanham o Cidade Alerta. Olha, isso acabou com a estrutura emocional das pessoas que vivem aqui em Blumenau e até em todo o país. Gente que se sensibilizou com esse ataque, que terminou com a morte de 4 crianças que brincavam em um parquinho. É humanamente impossível a gente segurar a emoção diante dessa tragédia. Eu estou aqui agora, em frente à sede da 2ª Delegacia da Polícia Civil, aqui de Blumenau, porque o suspeito, que depois de cometer o ataque, fugiu do local e foi até uma delegacia se entregar, está aqui dentro agora. Neste momento, o delegado está finalizando o flagrante, ele já foi ouvido, esboçou algumas reações que provocaram revoltas, reações do tipo, falou que valeu muito a pena o que ele fez, embora ele disse que se arrependeu de ter matado essas crianças, mas finalizou com a frase de que teria valido muito a pena. Palavras do delegado que ouviu esse suspeito e contou pra gente agora há pouco. O que vai acontecer agora? O rapaz vai sair daqui, esse suspeito, ele vai sair daqui, vai ser levado ao Instituto Médico Legal e depois para o presídio regional aqui de Blumenau. Amanhã cedo vai ter uma audiência de custódia que vai definir o futuro desse cidadão. Sujeito criminoso, perigoso, o perfil psicológico dele vai ser avaliado por uma psicóloga. A Polícia Civil já adiantou, viu, Paulo, a seguinte informação, que eles vão usar um software, uma tecnologia israelense de extração de conteúdo para poder avaliar tudo que tem no computador desse cara, tudo que tem dentro do telefone celular deste homem também, para que eles possam depois, evidentemente, identificar quais conteúdos esse cara acessava, que tipo de conversa ele tinha, quais eram as pessoas que ele conversava, até para poder saber se existem outras pessoas envolvidas por trás disso. O próprio delegado que eu conversei fez o seguinte comentário, de que este homem teria falado para ele que recebia várias ameaças e que por conta dessas ameaças ele teria que cumprir um desafio. Mas o delegado não convenceu, não se sentiu convencido por conta dessa versão apresentada pelo suspeito. Todo esse perfil psicológico vai ser analisado então por essa psicóloga, que depois de uma análise vai emitir um laudo que será entregue para que seja evidentemente apurado com mais detalhes. E
Outra coisa, a Polícia Civil já adiantou que tem feito, através do seu setor de inteligência criminal, tem feito bastante investigação para antecipar, para que ataques como este não venham a acontecer. A exemplo do que aconteceu em Saudades, em 5 de abril, também foi nessa mesma data, 2 anos atrás, também vitimaram crianças. Uma situação bastante delicada que a gente fica apreensivo e aguardando agora que a justiça, enfim, venha a entender o que aconteceu e punir esse sujeito como se diz, como a lei deve ser criteriosa diante dessa situação. Olha, aqui, volta da delegacia, tem muita gente. Vários curiosos, várias pessoas que estão assistindo aos jornais, estão vindo para cá, estão querendo saber informações detalhadas. Esse homem vai ser preso de verdade, não vai? A audiência de custódia amanhã vai definir o quê? Qual será o futuro dado a esse homem que invadiu essa escola, pulou o muro da escola, acabou matando essas 4 crianças e outras 5 continuam internadas. Paulo Gomes. Obrigado, Matheus Furlan, direto de Blumenau, Santa Catarina. O Matheus pergunta, audiência de custódia, o que vai acontecer com esse cara? Eu não acredito 1% de que ele fique solto. Não acredito. Aliás, vou cravar. Eu acredito 100% que ele vai ficar preso. Não é possível que não fique. Não é possível que não fique. Vai ficar preso. Vai ficar preso e tem que apodrecer. Tem que responder o processo. Tem que responder o processo. Vai responder o processo. Preso. Não é em liberdade. Não é. Porque aqui, gente, não tem dúvida. Foi ele. Não tem dúvida. Não é suspeito. É suspeito tecnicamente porque não está condenado. Mas cá entre nós, isso é um bandido da pior espécie. Bandido da pior espécie. Deixa eu voltar aqui, quero conversar com o delegado, o doutor Rangel. Doutor Rangel, nós já falamos sobre o sentimento de impunidade. Agora eu quero perguntar, porque muitas pessoas me mandaram mensagens hoje, Paulo, mas tem que, as escolas têm que ter mais segurança, faça alguma coisa, tal. Nesse caso específico, lembrem-se que ele... Atenção, atenção, voltamos a Blumenau, o bandido está chegando. Chega no Instituto Médico Legal para fazer o exame. Para ver o quanto está machucadinho, se não está machucadinho, para depois não dizer que apanhou da polícia. Volta com o Matheus Furlan. Furlan está me ouvindo nesse momento? Será que o Furlan está ao vivo em Blumenau, Santa Catarina? Estamos tentando o contato com ele, a produção vai tentar o contato com ele. Nós estamos com imagens ao vivo. O momento em que o bandido de 25 anos, paranaense, infelizmente, chega. Vamos para São Paulo ao vivo. Nós estamos com a cobertura nacional da Record, estabelecendo sinais ao vivo com Santa Catarina. Travou o sinal, não tem problema, daqui a pouquinho voltamos. De qualquer maneira, esse é o bandido. Esse é o homem que matou 4 crianças, absolutamente inocentes. Pegou crianças de 3 a 7 anos, matou 4, feriu 5. Entrou com um machadinho e foi dando na cabeça das crianças, gente. No local, tinham 40 crianças. As professoras conseguiram fechar salas. Imaginem se ele tivesse tido acesso às outras crianças. Deixa eu conversar com o nosso delegado. Delegado, as pessoas estão perguntando, o que fazer para se ter mais segurança nas escolas? Qual é o procedimento de segurança que precisa ser reforçado? Bom, Paulo, a gente tem 2 frentes, né? Uma preventiva e outra repressiva. Então, vamos falar a primeira parte repressiva ali da Polícia Civil, né? Então, basicamente é investigar, acompanhar Deep Web, onde tem muita coisa errada, né? Muitos delitos acontecendo ali, incentiva práticas de delitos, acompanhamento de redes sociais também, porque a gente vê cada bizarrice, cada maluquice que acontece em rede social, uns desafios idiotas, assim, né? Então a gente tem que acompanhar bastante, né? Eu, como delegado da Polícia Civil, eu sinto essa necessidade de a gente acompanhar, de investigar isso aí. E na parte preventiva, né, tanto o poder público quanto a esfera privada colaborarem aí na prevenção. Por exemplo, um policiamento no momento de entrada e saída do colégio, né, até para evitar, claro, essa questão de atirador ativo, de um criminoso, mas também outros delitos, né, que sempre circundam escolas, como furto e roubos de carros, né, de automóveis, roubo de celular, roubo de correntinha, enfim, vários delitos que sempre circundam ali a região escolar. E também as escolas privadas e também as escolas públicas investir em tecnologia, por exemplo, câmeras,
sistema de alarme, né? Hoje em dia, tanta câmera com reconhecimento facial, com detector de objeto, é tão comum você conseguir detectar uma faca, uma arma de fogo com uma tecnologia hoje barata, algo corriqueiro. Então, as escolas podem investir nisso também para colaborar com a segurança de todos. Atenção, ao vivo São Paulo com as informações. Rapaz, para levar até o ML, efetuar no ML o exame de corpo de delito, para depois levá-lo ao presídio. Com a chegada desse carro na delegacia, é possível que essa informação esteja sendo confirmada agora. Tenho a impressão. Eu tenho o complemento da tua informação, Bate. Já entendi, conversei com a gente que chegou aqui, que veio procurar o delegado, que está difícil de falar com o delegado até pelo celular, até mesmo para a equipe do IML. Isso ainda será decidido. Ele veio fazer uma reunião com o delegado para checar essa possibilidade, num caso excepcional, desse exame de corpo de delito ser feito fora do IML. Como você disse bem, isso não é comum e por isso eles vieram nessa viatura ver com o delegado qual será o procedimento, como eles vão definir a movimentação a partir de agora. A perícia, as equipes que chegaram aqui, essas duas viaturas, eu perguntei também para ele, caso seja decidido que o exame de corpo de delito seja feito aqui na delegacia, vocês já estão com os materiais, com os equipamentos? Isso já poderia ser feito nesse momento? Ele disse que não, que agora, inicialmente, é uma conversa para saber, para definir se é possível ser feito aqui ou não. E também bate com a tua informação que se eles decidirem levá-lo para o IML, para que o advogado lá na frente não tenta derrubar a validade desse exame, então pode ser sim que junto com essa equipe do IML, da perícia, ele seja levado para lá. Mais uma viatura que parou aqui. Grace, atenção, hein? Atenção, atenção, você que está chegando agora, são 7h02, alguns estados estão chegando com o nosso Cidade Alerta a partir de agora. Seja bem-vindo à Record, boa noite, peço perdão a Grace por interromper. Nesse momento, uma viatura posicionada. É possível que tenhamos chegado ao momento exato em que vai ser transferido o matador da creche. Pois não, Grace, perdão te interromper, no pique. Até a gente correr pra lá, Fê. O Bate, é que a gente está organizando aqui um posicionamento do carro aqui pra gente poder sair e acompanhá-los. O portão automático tá abrindo aqui e a viatura da perícia que chegou com um colega que entrou para conversar com o delegado, ele tá... Vamos tentar? Vou tentar ajudar aqui. O portão acho que é automático. Agora, ele vai sair aparentemente sozinho. Ele deixou o colega aqui. E aí a gente vê uma movimentação. Aí eles não abaixam o vidro, não passam informação, até porque provavelmente ele tenha pouca informação também. Aqui, ó, tem o outro carro que veio atrás também, na escolta. A gente viu também a aproximação de mais um carro, mais uma sirene, viatura que acabou passando direto. Aí tem ali os policiais, também a paisana, que chegaram, estão nessa movimentação aqui no estacionamento. A expectativa é grande. Tem uma outra viatura da Polícia Civil ali também ao lado, posicionada. E a gente continua por aqui, seguindo, esperando o momento exato dessa saída, a expectativa. Em breve a gente vai ter esse retorno, Bate, dessa reunião do perito com o delegado. Grace, parece que foi definida agora a estratégia. Parece que esse perito que eu consultei tem razão, vai ter que ir para o ML mesmo. E isso deve acontecer agora. Percival de Souza não vai ter escapatória. Embora... Claro, Bate, esse cara não pode ter escapatória, Bate. Nós estamos acompanhando. O Brasil pede justiça. As pessoas de bem, os pais estão imaginando, sim, eu sou um cara formado em direito, eu não posso incentivar a justiça com as próprias mãos, porque aí eu estarei cometendo um crime, e longe disso eu estou fazendo. Mas as pessoas estão imaginando, se fosse o meu filho, o que eu faria com esse cara?
Ou vocês acham que não? O que os pais que perderam os filhos estão imaginando neste momento? Se não a morte desse cara, se não que ele apodreça na cadeia. Não há outro pensamento. A pessoa tem que ser muito insensível para não se colocar na pele desses pais, dessas crianças inocentes de 3 a 7 anos. Não há outro caminho, não há outro. O cidadão de bem, o pai de família, não estou falando de bandido não, o cidadão de bem, tá com uma raiva muito grande esse cara. Tá, olha, nojento, 25 anos nojento, extensa ficha criminal, já tinha esfaqueado o padrasto, já tinha esfaqueado um cachorro, envolvido com drogas, briga em baladas. Foi necessário que ele cometesse isso aqui para ele apodrecer na cadeia. Que pena que não pegaram ele antes. Que pena que não pegaram ele antes. Já voltamos, já voltamos.